Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal. Esse é o último vídeo da série Do Zero ao Seu Primeiro Amigurumi. Como eu prometi no início da série, essa série foi feita especialmente para quem não sabia nada de crochê, e ao longo de todos esses vídeos que eu gravei, quem não sabia nada já está no ponto de produzir a sua primeira peça em amigurumi. E a peça que eu escolhi foi esse Labubu, que eu confeccionei. Eu preparei a receita e vai ser esse bichinho que eu escolhi para a gente fazer o nosso primeiro bichinho em amigurumi. Vocês vão ver que vai ser muito fácil, vai ser bem prazeroso, e no final da série, quem gosta dessas peças produzidas em crochê vai ficar muito satisfeito com o resultado final. Não se preocupem que eu vou fazer tudo bem calmamente, vou explicar todos os passos, eu vou revisar os pontos. Vocês não precisam ficar preocupados que vai ser possível, vai ser fácil produzir esse bichinho aqui em amigurumi. Porque senão vai ficar muito cansativo e vai ficar muito comprido. Então eu acho que eu vou fazer um vídeo com a produção das peças e talvez o segundo vídeo vai ser a montagem do Labubu. Então pessoal, a gente vai começar hoje pela cabecinha do Labubu. Vocês podem ver que ele aqui, ele tem essa cabecinha, né? E tem o corpinho dele, que é todo pelúcia. Como eu falei no vídeo, eu usei aqui no vídeo que eu apresentei para vocês o bichinho que a gente ia fazer. Eu falei que eu utilizei o fio veludo molhado para fazer essa parte do corpinho. Só que o veludo molhado, apesar de dar essa aparência aqui de pelúcia, ele foi muito trabalhoso para eu fazer. Então, quem está começando, eu indico não utilizar esse fio. Então, para quem está começando, eu acho que esse fio vai ser mais fácil de trabalhar. É esse fio chenille aqui da Círculo. Eu escolhi essa cor verde água para a gente fazer o nosso Labubu. No vídeo anterior, onde eu apresentei o bichinho para vocês, eu falei que eu fiz ele de olho aberto, mas o que a gente vai fazer aqui na série, eu vou fazer a versão com o olho fechado. Mas quando a gente for montar o Labubu, eu vou explicar para vocês o que precisa fazer para quem quiser comprar esse olhinho, fazer com a versão do olhinho aberto. Porque a única diferença é que para fazer com o olhinho aberto, a gente tem que afundar aqui. Eu vou dar essa dica para vocês de como afundar para dar esse detalhe aqui, tipo a sobrancelha, né? Que o Labubu, ele tem essa partezinha aqui mais gordinha. Então vamos começar pela confecção da cabecinha. Para produzir essa peça, você vai precisar dos seguintes materiais. Para facilitar o entendimento, deixei listado as principais abreviações em crochê, escritas em português e inglês. Para a confecção da cabeça, a gente vai utilizar esse fio aqui, da linha também Amigurumi. Aí vocês escolhem a cor que mais agradar. Eu escolhi essa cor aqui, que eu acho que é a cor que combina mais com a pelezinha ali do Labubu. Então eu utilizei essa cor aqui, eu não lembro o nome dela, mas eu não sei se é um salmão. Aí vocês procuram aí o tom que mais agradar a vocês. Para a confecção da cabeça, pessoal, a gente vai fazer quase que a receita da esfera que a gente fez aqui. Só que vai ser uma esfera com mais carreiras, porque para ficar um pouquinho maior. A esfera que a gente fez ficou pequenininha, né? Então a gente vai utilizar mais pontos para ficar uma esfera maior. A primeira carreira a gente vai fazer com 6 pontos baixos no anel mágico. E como que a gente faz
do anel mágico. Eu vou revisar aqui com vocês. A gente pega o fio, faz um X, vira aqui, segura a linha com esses 2 dedos. A gente vai pegar a agulha por dentro do anel mágico, por dentro desse círculo que formou. A gente vai pegar a agulha e vai puxar essa linha aqui para dentro. Puxou a linha para dentro, a gente dá uma girada, aí vai formar uma alcinha aqui e a gente pega de novo a linha. Aí aqui você pode escolher tanto por cima quanto por baixo. Nesse caso aqui eu prefiro pegar por baixo. Aí você puxa a linha para dentro dessa argolinha e aqui a gente fez o nó corrediço no anel. Outro detalhe, para a gente produzir esse labubu, eu vou fazer ele todo em ponto X. Eu prefiro o ponto X porque o acabamento fica melhor. Então a gente vai fazer ele todo pegando as 2 laçadas agulha por cima. Então vamos fazer aqui no anel 6 pontos baixos. Então vamos recordar como que a gente faz o ponto baixo em X. Aqui a gente vai ter que fazer 6 pontos no anel. A gente enfia a agulha no anel, puxa aqui o fio para dentro do anel, sempre a agulha por cima. Aqui a gente ficou com 2 argolinhas, a gente vai puxar de novo a agulha por cima e vamos puxar para dentro das 2 alcinhas e fazer o primeiro ponto. O primeiro ponto eu faço ele mais frouxo, porque fica mais fácil quando a gente começar a segunda carreira. Mas agora, pessoal, a gente tem que começar a tensionar esse ponto, para não ficar um trabalho feio. Então agora a gente tem que deixar a linha mais tensionada para ficar um ponto mais apertadinho. Para esse fio eu estou utilizando a agulha de 3,5. Porque, como eu falei com vocês, o meu ponto já é muito apertado. E fazendo o ponto X, então, fica mais apertado ainda. Então, a gente vai utilizar essa agulha aqui de 3,5. Agora, pessoal, vamos continuar fazendo ponto baixo. A gente vai finalizar essa carreira com 6 pontos baixos no anel. Aqui eu finalizei o 6º ponto. E a gente vai fechar um pouquinho aqui o anel mágico. Como eu dei dica nos vídeos anteriores, eu não gosto de fechar ele todo aqui, para ficar mais fácil da gente produzir a segunda carreira. Quando a gente terminar a segunda carreira, a gente fecha ele todo. Como vocês que estão me acompanhando desde o início, vocês sabem que eu não marco carreira com marcador. Mas, se você for utilizar marcador, vocês vão ter que fazer o primeiro ponto da segunda carreira para marcar. Como eu marco com linha, eu já começo a marcar por aqui. E agora, pessoal, a gente vai iniciar a segunda carreira. A segunda carreira vão ser 6 aumentos. Quando a gente terminar a segunda carreira, a gente vai ter um total de 12 pontos. Eu já vou começar marcando aqui com linha. Então, antes de fazer o primeiro ponto, eu já passo a linha aqui e prendo aqui com o dedo. E vou fazer aqui o primeiro ponto. Então, aqui a gente vai fazer 6 aumentos. E o que é o aumento? São 2 pontos em um ponto. Então, aqui nesse primeiro ponto, a gente vai fazer 2 pontos baixos, que será o primeiro aumento. E a gente vai seguindo assim até o fim, até o final da carreira. No final a gente vai ter 12 pontos aqui. Então vamos fazendo, quando chegar no finalzinho eu volto aqui com vocês. Então aqui, pessoal, eu tô no último ponto do último aumento, o 12º ponto. Agora que a gente finalizou a
segunda carreira, a gente pode fechar aqui o anel. Então a gente puxa bastante para ficar bem fechadinho, tá? Agora vamos iniciar a terceira carreira. E como que vai ser a terceira carreira? Um ponto baixo e um aumento. No final da terceira carreira, a gente vai conseguir um total de 18 pontos. Aqui, pessoal, é o 18º ponto da terceira carreira. Agora, pessoal, vamos passar para a quarta carreira. E como vai ser o padrão da quarta carreira? A gente vai sempre seguir esse padrão. Só que a quarta carreira vai ser 2 pontos baixos e um aumento. 2 pontos baixos e um aumento por 6 vezes. No final da quarta carreira, a gente vai conseguir um total de 24 pontos. Então, vamos começar aqui. Passa a linha para cá, quem estiver marcando com linha. E vamos fazer 2 pontos baixos e a parte do aumento aqui, quem tem o ponto apertado igual o meu, fica bem espremidinho. E um aumento. E vamos seguindo até o final. 2 pontos baixos e um aumento. Agora, pessoal, eu vou finalizar aqui o último ponto da quarta carreira, que é o último ponto do último aumento. Esse daqui é o 24º ponto da quarta carreira. Agora vamos iniciar a quinta carreira. E o padrão da quinta carreira vai ser 3 pontos baixos e um aumento 6 vezes. Quando terminar a quinta carreira, a gente vai ter um total de 30 pontos baixos. Então, vamos começar aqui a primeira sequência. 3 pontos baixos e um aumento. Agora aqui, pessoal, estou fazendo o último ponto da quinta carreira. Agora vamos iniciar a sexta carreira. E o padrão da sexta carreira vai ser 4 pontos baixos e um aumento por 6 vezes. A sexta carreira ela vai finalizar com um total de 36 pontos. Então, vamos começar aqui a sexta carreira. Aqui, pessoal, eu estou finalizando o último ponto da sexta carreira, o 36º ponto. A sétima carreira, ela será o padrão de 5 pontos baixos e um aumento por 6 vezes. Quando a gente terminar a sétima carreira, a gente terá um total de 42 pontos. Então, vamos começar aqui a sétima carreira. 5 pontos baixos e um aumento. Agora aqui, pessoal, vamos finalizar o último ponto da sétima carreira. E a sétima carreira, a gente consegue um total de 42 pontos. Um detalhe, pessoal. Eu aqui no Labubu, eu não estou me importando com o empilhamento dos aumentos. Vocês podem ver que eu estou fazendo aqui e não tá ficando um círculo, tá? Esse formato aqui é hexagonal. No caso do Labubu, isso não vai fazer muita diferença, porque essa parte que fica esse hexágono, ou vai ficar aqui pro pescocinho ou pro topo da cabeça. Na hora que a gente for montar, a gente decide o que vai ficar em cima ou o que vai ficar embaixo. Então, assim, não faz muita diferença no Labubu, porque ele vai receber esse capuz. Agora vamos dar início à oitava carreira. A oitava carreira vai ser a última carreira de aumentos. A oitava carreira ela vai ser a última carreira dos aumentos. Ela vai continuar com o mesmo padrão, só que a gente vai fazer agora 6 pontos baixos e um aumento. Quando terminar a oitava carreira, a gente vai ter um total de 48 pontos.
Então, vamos iniciar aqui a 8ª carreira. Agora, pessoal, estamos finalizando aqui o último ponto da 8ª carreira. Então, agora a gente vai começar as carreiras retas. A gente vai fazer 48 pontos baixos durante 7 carreiras. Então, será da carreira 9 à carreira 15, a gente vai fazer 48 pontos baixos em toda a volta. Então, aqui não tem segredo, é só ir fazendo ponto baixo, contando, né, para ver se a gente não erra, porque se errar e alguma carreira, vamos supor, essa daqui eu pulo um ponto e faço 46 e vou subindo as carreiras, quando começar as diminuições, vai ser mais difícil a gente descobrir onde a gente errou, porque aí vai faltar ponto. Eu acostumei, conforme vou fazendo os pontos, eu vou contando, para chegar sempre aqui no final da carreira com o número certo de pontos. Então, vamos começar a 9ª carreira e quando eu terminar a 15ª, eu volto aqui com vocês. Voltando aqui, pessoal, eu finalizei aqui o último ponto da 15ª carreira. Agora, vamos começar as diminuições. Só que antes das diminuições, eu vou comentar com vocês um detalhe do nariz. Porque o nariz, vocês estão vendo aqui nesse labubu, eu coloquei a parte do anel, eu botei para cima aqui. Então, eu posicionei o anel mágico para cima e eu bordei o focinho, que o narizinho, ele tem a altura de uma carreira. Ele fica entre 3 pontos. Esse amigurumi que eu vou fazer com vocês, eu vou bordar também o focinho. Mas, se você quiser colocar esses focinhos com trava, que a gente tem aqui, vocês têm que colocar nesse ponto que a gente chegou agora. Então, como é que vocês vão fazer isso? Vocês pegam essa parte que a gente inicia e finaliza as carreiras, eu sempre coloco ela para trás. E aqui a gente vai ter que colocar ele mais ou menos aqui no meio. Então, aqui a gente acha um meio que, se a gente colocar esse focinho, a gente vai posicionar o olho, todo o resto vai ter que seguir a altura desse focinho que a gente vai aplicar aqui. Eu vou colocar aqui só para vocês terem uma ideia. Mas esse labubu que a gente vai fazer, eu não vou colocar focinho com trava, eu vou bordar também. Porque quem não tiver em casa vai ter a opção de bordar. E bordando a gente pode fazer quando for finalizar o bichinho. E o que a gente faz? A gente tem que dar uma largada, porque esse focinho ele ocupa espaço de um ponto, o bordado, né? Então a gente tem que achar um espaço entre 2 pontos. A gente pega a agulha e tenta fazer um espaço aqui para colocar o focinho, se você for utilizar o focinho com trava. Só que aqui, gente, eu tô posicionando, aqui é o topo da cabeça. Então, a gente tem que botar o focinho nessa posição aqui. Então, se você for colocar o focinho com trava, então você vai contar a carreira 12 e vai escolher um meio aqui e vai colocar o focinho. Quando a gente for bordar o olhinho, a gente vai seguir mais ou menos
essa divisão que a gente fez com o focinho. O focinho com trave, o olhinho, é a mesma coisa. Você escolhe o lugar certinho que você vai colocar, a gente contou aqui as carreiras, e você vai pegar essa travinha e vai pôr até mais ou menos aqui, pelo menos, você tá vendo que tem aqui, ó, várias alturas. Eu não gosto de colocar muito aqui apertado, porque senão força muitos pontos. Aqui, olha, tem as alturinhas aqui, ó, por assim dizer, do pino. Então eu sempre deixo uma, duas, coloco sempre duas aqui, olha, e coloco a travinha aqui. Eu só não vou colocar aqui porque senão eu não vou conseguir tirar depois. Então é isso que eu tinha que falar sobre o focinho. Agora a gente vai começar as diminuições. E como que a gente segue o padrão das diminuições? A gente vai fazer a mesma coisa que a gente veio fazendo até aqui. Então, a próxima carreira, que é a 16ª, ela vai seguir o padrão de 6 pontos baixos e uma diminuição. 6 pontos baixos e uma diminuição, e a gente vai repetir esse padrão por 6 vezes. Quando a gente terminar a 16ª carreira, a gente vai ficar com 42 pontos, porque a gente diminuiu 6 pontos, né? Que vão ser 6 diminuições. Então, a gente vai terminar a 16ª carreira com 42 pontos. Aqui, pessoal, eu fiz, ó, 6 pontos baixos. E agora a gente vai recordar como a gente faz a diminuição. A gente vai pegar as duas alcinhas da frente dos 2 pontos seguintes. Então, a gente pega a primeira, ó. A gente volta com a agulha e vai pegar a segunda. Pegou 2 alcinhas, uma alcinha de cada ponto. A gente vai com a agulha por cima, puxa a linha por dentro dessas 2 alcinhas. Então, a gente fez a primeira parte do ponto baixo. Agora, para finalizar o ponto, a gente faz a terceira laçada, pegando por cima e puxa por dentro desses 2 pontos. E a gente vai manter esse padrão até o final, 6 pontos baixos e uma diminuição. Agora, a gente vai para a 17ª carreira. A 17ª carreira é a mesma coisa, só que ao invés de 6 vão ser 5 pontos baixos e uma diminuição por 6 vezes. Então, quando a gente terminar a 17ª carreira, a gente vai ter 36 pontos, porque a gente diminuiu 6 pontos. Então, vamos começar aqui a 17ª carreira. Agora vamos para a 18ª com o padrão de 4 pontos baixos e uma diminuição por 6 vezes. E a gente vai terminar a 18ª carreira com 30 pontos baixos. Então vamos começar a 18ª carreira. Agora vamos partir para a 19ª carreira. E o padrão da 19ª carreira vai ser 3 pontos baixos e uma diminuição por 6 vezes. Quando a gente terminar essa carreira, a gente vai ter um total de 24 pontos. Então, vamos começar a 19ª carreira. Agora a gente vai passar para a 20ª carreira, que vai ser 2 pontos baixos e uma diminuição por 6 vezes. Quando terminar a 20ª carreira, a gente vai ter 18 pontos. Então, vamos começar aqui a 20ª carreira. Agora, a gente vai puxar o fio aqui e a gente vai encher a cabeça, porque senão vai ficar difícil a gente
fazer a próxima carreira, que vai ser um ponto baixo, uma diminuição, e a gente encher. Então a gente vai começar a encher agora, mesmo que a gente não encha tudo, mas essa parte aqui do fundo a gente vai começar a encher para ficar mais fácil. E é isso, a gente vai pegar a fibra e vai posicionando aqui dentro. Quando já tiver uma quantidade boa aqui, a gente vai dando forma também. Porque a gente tem que, não é só encher, a gente tem que ir ajustando para ficar com uma forma agradável. Porque os pontos, a gente, conforme vai fazendo, eles não ficam ajustadinhos. E a gente faz isso quando a gente vai enchendo o amigurumi. Vocês podem ver aqui que eu peguei uma quantidade boa de fibra. Não sei se vai caber isso tudo, mas como eu falei nos vídeos anteriores, eu gosto de encher bastante. Esse é um dos motivos que eu prefiro fazer o ponto X, porque ele fica mais fechadinho. Então, agora a gente vai começar aqui enchendo e dando forma na cabeça aqui do labubu. Aí a gente vai fazendo assim, ó, vai dando uma... Não é puxando, mas é dando uma ajustadinha aqui pra gente tentar deixar bem redondinho a cabecinha do labubu. Aí vocês vão pressionando assim com o dedo e vão tentando dar forma. Isso também é um dos fatores que a gente tem que fazer o ponto mais apertado. Porque senão quando a gente começa a encher a peça, vai abrindo muitos buraquinhos. Se você fizer um ponto largo, aí não fica muito legal, né? Não fica um acabamento bom. E o ponto X, uma das vantagens que eu acho que ele tem é essa, que eu posso encher bastante e ele não fica o furo não fica tão aparente, não fica tão furadinho, tão aberto. Óbvio que você também não vai exagerar no enchimento, porque senão até com ponto X vai ficar com buraco. Aqui onde tem as diminuições, a gente tenta fazer isso aqui, ó, que a gente vai tentando dar uma ajustada aqui no ponto para diminuir o máximo os furinhos, as partes que ficam esses buraquinhos aqui. Você pode ir dando uma apertadinha assim também, que ajuda. Então aqui eu acho que já tá um ponto bom de enchimento. Quando a gente finalizar a 21ª carreira, a gente dá uma analisada se precisa de mais enchimento. Mas por enquanto aqui eu acho que já tá uma quantidade boa. E vamos começar a 21ª carreira. Agora que já tá com enchimento, a gente tem que, conforme a gente vai fazendo ponto, a gente vai empurrando essa fibra para não atrapalhar na hora de confeccionar. A 21ª carreira vai ser um ponto baixo, uma diminuição. Então vamos começar aqui com o primeiro ponto. Vocês estão vendo que eu tô tensionando aqui, ó, com o indicador. Então a gente pega aqui, faz o primeiro ponto, agulha por cima, puxa, agulha por cima e tira. Se puxar um pouquinho de fibra, você afasta aqui com o dedo. E vamos agora fazer a primeira diminuição. Agora aqui a gente vai puxar a outra alcinha do outro ponto. Agulha por cima. Puxa, agulha por cima. Puxa de novo. Agora a gente vai fazendo isso até o final. Um ponto baixo, uma diminuição. Finalizei agora o último ponto da 21ª carreira. E como eu falei com vocês,
eu tenho um sério problema com enchimento. Mas esse daqui eu acho que já tá num ponto bom. Acho que não precisa pôr mais não, para ele ficar até mais fofinho. Mas vocês aí, se acharem que precisa de um pouquinho mais, aí vocês pegam o enchimento agora e põem mais um pouquinho ali, tá? Só para dar mais uma forma. Então, se achar que tem necessidade, coloca mais um pouquinho de enchimento. Tenta dar uma apertada aqui para ver se está bem redondinho. E vamos para a última carreira. A última carreira a gente vai fazer 6 diminuições. E a gente vai finalizar a última carreira com 6 pontos. A gente vai ter aqui 6 pontos. Então, vamos começar a última carreira. Agora, essa última carreira tem que ter um pouquinho de paciência, porque ela é mais difícil de fazer. Porque a bolinha aqui já tá cheia, você tem que tentar tensionar o fio para não ficar com muito buraco. Então, é um pouquinho enjoado de fazer, mas dá para fazer. Então, peguei a primeira alcinha, pegar a segunda para fazer a primeira diminuição. Puxa aqui o fio para não ficar frouxo o ponto. E a gente fez a primeira diminuição. Agora vamos para a segunda diminuição. Mesma coisa. Aqui a gente pegou aqui esse pontinho, agora a gente vai pegar o seguinte. Puxa o fio para tensionar. Tenta pegar primeiro, aí depois você tensiona aqui o fio. Agora, terceira diminuição. E vamos fazendo até o final. Agora aqui, ó, peguei as duas alcinhas dos últimos 2 pontos. Tenta tensionar bem aqui o fio. Puxa por dentro das duas alcinhas. E puxa por dentro para finalizar o ponto. Então, aqui, pessoal, a gente terminou com 6 pontos. Agora, a gente vai finalizar essa esfera, né? Que a cabecinha do Labubu é uma esfera. E aqui onde a gente passou o fio para marcar, a gente dá uma apertadinha para ver se não fica esses buracos aqui. Mas nem vai aparecer também, porque a gente vai posicionar aqui o capuz. Por isso que eu falei com vocês que eu não me preocupei com a sobreposição dos aumentos. E quando a gente quer uma esfera que fique sem esse formato de hexágono, a gente tem que fazer a mesma coisa, tanto nos aumentos quanto nas diminuições. Porque vocês estão vendo aqui, ó, nas diminuições também dá esse formato. Então a gente tem que tirar também as diminuições para não ficar na mesma posição. Mas como aqui vai ser a parte da cabeça ou do pescoço e ele vai ter esse capuz, então não faz muita diferença. Então aqui a gente vai cortar o fio e a gente puxa aqui, ó, puxa. Agora, como isso daqui vai ficar para baixo ou para cima, vai ficar dentro do capuz, a gente não precisa perder muito tempo finalizando aqui não. Não precisa fazer aquele arremate perfeito. Então a gente vai pegar aqui a agulha, aí a gente passa esse fio na agulha e vamos finalizar esses pontos aqui. A
A gente tem que tentar deixar sempre o mais fechadinho possível. Aqui eu costumo dar 3 pontos. Ó, o fio tá saindo aqui, eu tento pegar a argolinha do próximo ponto, as 2 alcinhas, e passo aqui esse fio e puxo para tentar abaixar ele um pouquinho. Agora o fio tá saindo nesse ponto aqui, o que que eu vou fazer? Eu vou jogar ele pra frente, jogo ele pra frente, sempre pegando as 2 alcinhas. Agora ele tá saindo aqui, eu jogo aqui, ó, pra lateral, pra trás, pro ponto anterior. E aqui eu já vou pegar, ó, o ponto da frente. Vocês estão vendo aqui, ó, peguei essas 2 aqui. Aqui, olha, tá saindo a linha aqui. Eu vou tentar pegar as 2 alcinhas do ponto anterior e vou pegar as do ponto da frente. Então aqui vocês podem ver, tem 1, 2, 3, 4 alcinhas. Aí eu puxo pra cá, ó, já tá bem fechadinho. Agora a gente vira de novo e eu acho que aqui você pega a alcinha aqui, tenta pegar as 2 alcinhas do ponto anterior, puxa, e aqui já dá para finalizar. Você pode pegar mais essa alcinha aqui do ponto da frente, que tá meio altinha, e tenta puxar ela aqui nesse ponto aqui, ó, que tá do lado. Agora a gente vai fazer o contrário, vai puxar no ponto da frente, para ver se dá uma baixada aqui. Agora vamos fazer o seguinte, vamos passar aqui, ó, nesse ponto que tá alto, vamos passar ele pra cá, o fio, e aqui a gente vai enfiar no ponto de trás, só que a gente já vai, ó, pegar a agulha e enfiar reto aqui. Agora a gente vai enfiar a agulha, ó, direto aqui, ó. E vamos procurar esse buraquinho aqui do centro do anel, ó. Aqui, ó. No centro do anel. A gente puxa aqui, ó. Dá uma puxadinha para tirar essa parte alta. Como aqui a gente não está usando fio duplo, o que que a gente vai fazer? A gente vai pegar aqui, ó, um pontinho aqui, passa o fio, tenta pegar a alcinha de um ponto, e antes de puxar tudo, a gente vai dar um nozinho aqui, ó. A gente dá um nozinho. Tenta dar um nozinho. E agora a gente enfia. Agora a gente vai enfiar esse nozinho aqui, ó, por dentro de novo do buraquinho aqui do anel. Enfia aqui. E aí a gente puxa aqui em qualquer lugar. Puxa em qualquer ponto aqui. E puxa esse nozinho aqui pra dentro. Ó, vocês estão vendo? Ó, o nozinho sumiu. E o que que a gente faz? Corta aqui, ó. Corta o fio e faz uma apertadinha assim, que aí o fio vai esconder. E a gente finalizou aqui a cabecinha do labubu. Cabecinha do labubu tá finalizada. Agora, pessoal, que a gente finalizou aqui a cabecinha do labubu, a gente vai fazer agora o capuz, que é essa parte aqui que seria o pelinho do labubu. Então, a gente vai usar, como eu falei, a gente vai utilizar esse fio chenille da família amigurumi. Então, para confeccionar esse labubu,
eu vou utilizar esse tom aqui. É um verde menta, bem clarinho. E como que a gente vai começar essa parte do capuzinho aqui? É a mesma coisa, a gente vai fazer o anel mágico e vamos fazer a receita, o padrão quase igual a da cabecinha. Vai ser quase a mesma coisa, só que ele vai ser maior porque ele é um fio mais grosso. Por ser também um fio mais grosso, aqui eles orientam a agulha de 4,5, é o mínimo, e o máximo 7. Só que eu vou utilizar essa de 4 porque eu quero que o ponto fique mais justinho, para não ficar tão grande. Nesse caso aqui, para não ficar muito desproporcional, eu vou utilizar essa agulha de 4. Então, vamos começar pelo círculo mágico. Então, aqui a gente fez o nó corrediço. A primeira carreira do capuz vai ser a mesma coisa que a gente fez aqui na cabeça. Então, a gente começou com 6 pontos baixos no anel. Então, a gente vai começar aqui. Sempre o primeiro ponto eu não aperto muito, mas a partir do segundo, e a gente vai fazer o ponto X também, tá? Então, vamos começar aqui com ponto X, agulha por cima, fizemos 6 pontos aqui. Então, a gente vai puxar um pouquinho. Esse fio chenille tem que ter um pouquinho de cuidado na hora de puxar, porque ele, se o ponto estiver muito apertado, como ele vai ficar um pouquinho mais apertado por conta dessa agulha, tem que puxar um pouquinho, com um pouquinho de cuidado, porque senão o fio arrebenta. Ó, vai puxando devagarzinho, porque esse fio arrebenta muito fácil. E agora aqui a gente vai iniciar a segunda carreira. A segunda carreira vão ser 6 aumentos. E a gente vai terminar a segunda carreira com 12 pontos. Então, a gente começa aqui no primeiro ponto, pegando as 2 alcinhas, agulha por cima e finalizo o primeiro ponto. Agora aqui, pessoal, eu cheguei no último aumento da segunda carreira. Essa lã, ela é meio difícil também de enxergar os pontos, mas a partir das próximas carreiras, o ponto vai ficar mais aparente. Então, aqui vamos fazer, ó, a gente tem que caçar aqui no meio do fofinho aqui, ó, dá pra ver aqui as 2 alcinhas, tá vendo? Aqui é uma, ó, uma alcinha aqui e a segunda tá aqui, ó. Se a gente dá uma puxadinha, se a gente der uma puxadinha, dá pra perceber direitinho aqui o ponto. Então, no início, vocês vão ter um pouquinho de dificuldade, mas depois as carreiras vão ficando mais aparentes. Agora, pessoal, vamos para a terceira carreira. A terceira carreira será um ponto baixo, um aumento por 6 vezes. E quando terminar a terceira carreira, a gente vai ter um total de 18 pontos. Então, aqui a gente vai fazer um ponto baixo, um ponto baixo, e no próximo ponto, ó, vamos procurar aqui, ó, as 2 perninhas, ó, a gente fez aqui. Agora aqui, ó, as 2 perninhas aqui, ó, é o próximo ponto. Então, aqui a gente vai fazer o aumento. E a gente vai seguindo assim até o final dessa carreira. Agora vamos dar seguimento aqui para a quarta carreira. A quarta carreira vai ser 2 pontos baixos e um aumento. E no final da quarta carreira a gente vai ter um total de 24 pontos. Então vamos começar aqui. A quinta carreira
ela vai ser de 3 pontos baixos e um aumento. E a gente repete por 6 vezes, finalizando a 5ª carreira com 30 pontos. Então, vamos começar aqui. A 6ª carreira, o padrão dela será 4 pontos baixos e um aumento. E a gente vai seguindo esse padrão por toda a volta. E aqui, pessoal, a gente finalizou a 6ª carreira com 36 pontos. E essa 6ª carreira foi a última carreira dos aumentos. Porque se a gente pegar aqui, ó, a gente já vê que chegou aqui o tamanho que a gente precisa de circunferência. Agora a gente vai começar as carreiras retas. E as carreiras retas a gente vai fazer 36 pontos baixos por toda volta. A gente vai fazer da 7ª carreira até a 15ª, 36 pontos baixos por toda volta. A princípio serão 9 carreiras. Se quando a gente finalizar essas 9 carreiras, a gente perceber que ainda não tá chegando aqui na testa, vamos dizer assim, do Labubu, a gente faz mais uma carreira. Então, a princípio, vamos fazer 9 carreiras retas. Então, a gente aqui tá iniciando a 7ª carreira. Pessoal, eu falei que eu ia voltar a falar com vocês na 9ª carreira, né? Na 9ª carreira reta. Só que eu fiz aqui, olha, se a gente pegar aqui o último aumento foi aqui, ó. Um aumento, 1, 2, 3, 4. Então, a última carreira de aumentos foi essa daqui. Então, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carreiras retas. Como eu desenvolvi essa receita usando o veludo molhado, é uma lã mais fina. Essa chenille, ela é muito mais fofinha. O fio dela é mais grosso, ó. Se vocês compararem aqui, olha, ele é bem mais grosso. Então, quando eu cheguei aqui na 7ª carreira reta, eu percebi que acho que já tá um tamanho bom de capuz. Então, a gente fez aqui da 7ª carreira até vamos contar aqui qual carreira é essa, olha. A gente pega aqui, eu sempre conto para trás, né, como eu falei para vocês. A gente pega aqui a primeira, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Foi a última carreira de aumento que a gente fez, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Então, a gente fez até a 13ª carreira, 7 carreiras retas. Então, vamos experimentar aqui, olha, na cabecinha do Labubu. É meio difícil na hora aqui de colocar, mas a gente vai colocando com calma, e ela entrou já, ó, justinha já. Tá sem sobra aqui. E eu acho que já tá bom. A gente pode parar aqui nessa 7ª carreira. Porque quando a gente for costurar esse capuz, a gente vai dando uma puxadinha aqui, ó. Aí eu acho que ele vai ficar perfeito. Então, se a gente fizer mais uma carreira aqui, eu acho que vai ficar demais. Então, pessoal, a gente vai parar na 13ª carreira. E o que a gente vai fazer por enquanto? Por enquanto, a gente não vai fazer nada. A gente só vai puxar aqui esse fio, né? Se você marcou com fio, igual eu marquei. E aqui a gente tem que deixar um fio longo, porque depois que a gente for montar o Labubu, a gente vai ter que costurar esse capuz aqui em toda a volta. Então, você deixa um fio longo, até porque esses tipos de fio, eles arrebentam muito fácil. Então, a gente vai pegar aqui, ó, que era onde estava a alcinha, né?
a gente vai puxar esse fio aqui. A gente puxa. E aqui, quando a gente for montar o Labubu, primeiro a gente vai ter que bordar a carinha dele aqui. E depois que a gente terminar de bordar, a gente vai costurar esse capuz na cabecinha do Labubu. Então essa parte a gente finaliza agora, tá joia?